Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apocalipse, 3º capítulo, 7º verso, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo em que ele sentiu de forma bastante forte que precisava de um milagre de Deus. Ele estava passando por uma prova, por uma luta, sobre a qual nós não temos muito conhecimento, mas que ele denominou de espinho na carne. Era uma luta tão aguda, tão intensa, que Paulo a apresentou diante de Deus como um espinho na sua carne. E ele nos diz no seu testemunho que ele pediu por 3 vezes que Deus tirasse esse espinho dele. Ao que Deus lhe teria respondido: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então o apóstolo Paulo passou a ensinar essa lição, que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando nós lemos estas cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor e colecionadas no livro do Apocalipse, e já é este o nosso 6º estudo a respeito dessas cartas, nós enxergamos esse princípio que o apóstolo Paulo ensinava na prática. Porque esta verdade está estampada na vida dessas igrejas. Aquelas igrejas mais estruturadas, com melhores recursos humanos, com melhores condições humanas, Jesus dirige as suas críticas mais severas. À medida em que aquelas igrejas mais frágeis, com menos recursos, com menos condições humanas, Jesus dirige as suas palavras de maior incentivo. Exemplos emblemáticos são exatamente as últimas 2 cartas para as 2 últimas igrejas, dentre as 7 para quem Jesus manda João escrever. A igreja de Laodiceia, a última igreja, a última carta, uma igreja rica, abastada, que dizia para si mesma: não temos falta de nada. Jesus orientou para essa igreja a sua carta mais dura. Não há nenhum elogio para essa igreja, apenas críticas, censura e condenação. E já para esta igreja em Filadélfia, cuja carta nós lemos nesse instante, uma igreja fraca, pobre, pequena, formada por gente sem nenhuma influência social, Jesus dirigiu as suas palavras de maior incentivo, elogiosas,
nenhuma censura, nenhuma crítica, nenhuma condenação. E ao que tudo indica, a maior qualidade dessa igreja era exatamente a sua fragilidade. Porque foi na sua fragilidade que ela aprendeu a confiar em Deus e a ser fiel a Ele. O versículo-chave dessa carta é o versículo 8, especialmente a frase final, em que Jesus diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tudo que uma igreja precisa: guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Se uma igreja faz isso, guarda a palavra e não nega o nome, está bem. Está fazendo o que precisa fazer. Está tudo certo com essa igreja. Guardou a palavra e não negou o nome. Mas esta igreja aprendeu a guardar a palavra e não negar o nome na sua fragilidade, na sua fraqueza. Porque quando nós temos força, recursos deste mundo, condições, influência, algum poder, é inevitável que em algum momento nós confiemos nessas coisas. Essa é uma grande verdade. Que é só nós termos um pouco de recurso humano à nossa disposição e já estamos colocando a nossa confiança nessas coisas. Quando nós não temos nada, a nossa confiança está somente em Deus. Quando tudo aquilo que poderia nos gerar uma segurança pessoal se vai, então nós descobrimos que temos que canalizar toda a nossa confiança no Senhor. E essa igreja aprendeu isso. Isso não quer dizer que aquelas coisas boas que Deus nos tem dado pela sua infinita graça devam ser desprezadas, descartadas ou demonizadas em si mesmas. Talvez isso queira dizer que nós precisamos aprender a não colocarmos a nossa confiança nelas. Você tem um bom emprego, uma boa renda, glória a Deus, mas não coloque a sua confiança nisso. Você tem uma boa casa, um bom carro, louvado seja o Senhor, mas não coloque a sua confiança nisso. Você tem uma família renomada, que tem influência social, louvado seja Deus, não ponha a sua confiança nisso. Como diz a palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Dele vem o nosso auxílio. Ele é a nossa força, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós entendemos tudo que uma pessoa pode ter nessa vida é nada diante de Deus, então a nossa confiança está colocada somente no Senhor. E talvez seja por isso que Deus permita que nós passemos por alguns momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, de privação, para que nós aprendamos a confiar exclusivamente nele. Quando eu leio essa carta, eu descubro que a fraqueza dessa igreja se tornou a sua força. E que bênçãos maravilhosas se manifestaram nessa igreja por causa dessa fraqueza que se mostrou fiel. Essa igreja foi fiel na fraqueza, o que mostra que não são as circunstâncias favoráveis que determinam a fidelidade. Que fidelidade não é uma questão de circunstâncias, situações favoráveis. Fidelidade é dependência de Deus, independentemente das circunstâncias, porque Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Bênçãos na fraqueza, quando a fraqueza se mostra fiel. Por mais frágil que você se sinta, por mais que a sua luta tenha se tornado maior do que os seus recursos e capacidades, não desanime. Não abra mão de ser fiel. Guarde a palavra e não negue o nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida e vai fortalecer o seu coração. Quando você é fraco, aí é que você é forte. E eu olho para esse texto e identifico 4 bênçãos da fraqueza fiel que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira bênção
É a descoberta de que a nossa oportunidade vem de Cristo e não das circunstâncias. Quando nós somos fracos e não temos recursos deste mundo, nós descobrimos que as oportunidades que nós precisamos vêm de Deus, vêm de Cristo e não das circunstâncias. Acompanhe comigo o versículo 7, o modo como Jesus se apresenta para essa igreja. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Esse texto nos remete imediatamente a Isaías capítulo 22, versos 20 a 22, quando Deus dá uma palavra dura para um tal Sebna, que era administrador do Palácio Real. Veja você esse Sebna, que era responsável pela administração de todo o reino, estava usando o seu cargo e a sua posição em causa própria. Coisa absurda que, graças a Deus, não acontece mais. Um homem público usando a coisa pública em benefício próprio. Eu fiquei escandalizado quando li. Falei, não acredito que isso acontecia naquela época. Você consegue imaginar isso? Sebna usava a coisa pública em benefício próprio. E Deus lhe deu uma palavra dura dizendo, eu vou derrubar você de onde você está. Vou envergonhar você, vou humilhar você e vou matar você. Porque você não tem o direito de fazer o que está fazendo. E eu vou colocar outra pessoa no seu lugar que vai fazer a minha vontade. Eliaquim, filho de Hilquias. Ele será o novo administrador do reino. E eu darei para ele a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém vai fechar, e o que ele fechar, ninguém vai abrir. Dizendo com isso que Eliaquim teria autoridade do alto para fazer o que tinha que fazer. Tantos séculos mais tarde, é Jesus que agora, falando à sua igreja, diz, eu tenho a chave de Davi. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. A autoridade do reino é minha, não só da administração do palácio, mas da administração e o governo do mundo inteiro. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Agora veja o que ele diz no versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Uma igreja pequena, irmãos, fraca, pobre, sem influência, mas que aprendeu que Deus abre portas que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre e põe porta aberta diante daqueles que nele confiam. Essa igreja aprendeu que quando você não tem recursos para criar as suas próprias oportunidades, nem influência para fazer com que as pessoas abram portas para você, é entregar nas mãos do Senhor, que Ele coloca uma porta aberta diante dos céus. O problema quando nós temos recursos deste mundo, é que nós somos tentados a construir e criar as nossas próprias oportunidades. Não nos importa se Deus está nisso ou não. Queremos passar, fazemos valer a nossa força para passar. Se a porta está fechada, arrombamos. Se está aberta, entramos sem consultar o coração de Deus. Tomamos nossas decisões, rumos, fazemos a nossa vontade. Mas quando aprendemos que os nossos recursos nada são, só entramos pelas portas que Deus abre. Porque não nos interessa estar onde Deus não quer que nós estejamos. Ele abre e fecha portas na nossa vida. E quando Ele abre, nós entramos. E quando Ele fecha, nós aceitamos e agradecemos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez você esteja precisando de uma oportunidade. Talvez você esteja ansioso, ansiosa em relação a uma solução. Talvez você esteja aqui hoje pensando numa situação que vai se impor na sua vida amanhã. Talvez na semana que vai entrar, você tenha uma grande causa para resolver. Talvez você esteja na dependência de uma resposta. Talvez você esteja na dependência de um sim que virá de alguém que tem poder e influência. Eu quero
desafiar você nessa noite a colocar essa questão diante de Deus. Ele abre portas que ninguém fecha. Ele fecha portas que ninguém abre. Ele é soberano na sua vida. Ele tem o melhor para você. Não é fácil, mas é uma bênção quando a gente crê nisso e descansa nessa verdade. A segunda bênção da fraqueza fiel é que a nossa defesa vem do Senhor e não da nossa força para nos defendermos a nós mesmos. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. O que é que estava acontecendo em Filadélfia? Filadélfia é uma cidade sob o Império Romano. E o Império Romano desencadeando uma perseguição sobre cristãos e judeus. Só que em Filadélfia, tudo que a igreja cristã não era, a comunidade judaica era. Numerosa, forte e influente socialmente. Uma comunidade judaica com bases mais sólidas, que faltavam, humanamente falando, à igreja cristã. E quando os judeus começaram a perceber que a perseguição se avolumava, começaram a se voltar contra os cristãos, acusando-os, denunciando-os, perseguindo-os, mentindo sobre eles, se comportando não como judeus, mas como romanos. Razão pela qual o texto diz, se declaram judeus, mas não são. Você sabe o que é ser perseguido. Você sabe o que é ter alguém mentindo e difamando você. Você sabe o que é quando uma pessoa se levanta para prejudicar você, se colocar no seu caminho, falar coisas que não têm nada a ver com a verdade sobre você, mas que estão se espalhando como se fossem verdade sobre você. Essa igreja estava sendo difamada, perseguida, caluniada, mas veja o que Jesus diz para ela. Farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Que palavra maravilhosa! Jesus está dizendo, eu defenderei você. Você não precisa se defender. Você não precisa cuidar do seu próprio caminho, reputação. Descanse. Entregue. Descubra o que significa quando o salmista diz no Salmo 37, ele deixará clara como a alvorada a sua justiça e como o sol do meio-dia, que você é inocente. A sua defesa vem de Deus. A sua defesa vem do Senhor. Quando a gente se defende, a gente descobre que a melhor defesa é o ataque. Ah, ele disse isso? Então deixa eu dizer para você uma verdade sobre ele também. Ah, quer dizer que ele vai fazer isso comigo? Deixa estar, eu sei como eu vou fazer com ele. Ele vai ver com quem está mexendo. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. São palavras de quem está comprometido com a própria defesa. Essa igreja estava aprendendo a deixar sua defesa nas mãos do Senhor. Eu defendo você. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. O sangue sobe. A gente se sente tão injustiçado. Não é justo. Por que que alguém se levanta contra nós com mentiras? E a gente tem vontade de expor tudo. E de encontrar aliados. E de arregimentar pessoas que fiquem do nosso lado. E quanto mais recursos nós temos, mais nós usamos nossos recursos para defendermos-nos e agredir quem nos prejudica. Mas quando a gente não tem nada, a nossa defesa vem do Senhor. Ele é o nosso advogado. E Ele fará justiça na nossa vida. Deixe Deus fazer justiça na sua vida. Talvez você esteja sendo caluniado nesse instante por pessoas que têm razões que a gente não consegue nem interpretar para prejudicar você. Talvez você esteja envolvido numa batalha, defendendo a sua autoestima, a sua importância. Quero desafiar você a colocar tudo isso no altar. Deixe Deus defender você. Porque quando Ele nos defende,
as pessoas reconhecem que Ele nos ama. Mais importante que você cuidar da sua reputação nesse mundo é você ser conhecido no céu. O resto Deus fará. Louvado seja o nome dele por isso. Terceiro, a terceira bênção da fraqueza fiel é a confiança que a nossa segurança vem de Cristo e não da ausência de provações. Versículo de número 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os que habitam na terra. Há uma ilusão que o inimigo tenta semear no nosso coração. E essa ilusão consiste em acreditar que a diferença entre as pessoas está em que umas sofrem e outras não. Foi a crise de Asaf no Salmo 73. Uns nadam de braçada nessa vida. Tudo dá certo para essas pessoas. Enquanto outros comem o pão amassado por alguém. Bate aquela sensação de que a vida não é justa e de que nós estamos desamparados. Mas esse texto nos chama a atenção para uma verdade que desmascara essa mentira que o inimigo semeia no nosso coração. A diferença não é entre os que sofrem e os que não sofrem. Todos sofrem, todos passam por lutas, todos passam por provações. A diferença é entre os que passam por tudo isso, confiados em seus próprios recursos e capacidades, que às vezes são mínimas, e aqueles que passam por tudo isso, confiando no Senhor. A provação viria sobre o mundo inteiro. Que chances essa igreja teria? Fraca, pequena, pobre, sem influência. Mas o Senhor faz uma promessa. Você guardou a minha palavra, eu também o guardarei da hora da provação. Não tenha medo do futuro. A Bíblia diz que o justo não teme más notícias. Não se desespere se as coisas saírem do caminho. Não desanime se as coisas não forem do jeito que você quer. Não tenha medo se você não tem os recursos que você acha que deveria ter para enfrentar o que quer que parece que você vai ter que enfrentar. Guarde a palavra. Não negue o nome. E o Senhor guardará você no meio da sua dificuldade. Quando a dificuldade aparece, a tentação inicial é medi-la em relação aos recursos que eu tenho. Essa é a tentação inicial. A dificuldade aparece e o primeiro movimento do coração é mensurar a dificuldade, tendo como base os recursos e condições que eu tenho à minha disposição. Bati o carro, tenho seguro. Se eu não tivesse, aí eu ia me desesperar. Estou doente, tenho plano de saúde. Se eu não tivesse, aí eu ia me desesperar. Ah, mas a doença não tem cura. Bom, então agora eu vou me desesperar. Porque se a medida da dificuldade cabe na medida dos meus recursos, eu me tranquilizo. Mas se a medida da dificuldade ultrapassa a medida dos meus recursos, eu me desespero. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus é maior do que a sua dificuldade. Mesmo quando os seus recursos são menores. Aleluia por isso. Quando Pedro olhou para a força das ondas e do vento, isso tudo era muito maior do que ele. Mas quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. A questão não é qual é o tamanho da sua luta e quais são os recursos à sua disposição. A questão é, Deus é maior do que todas essas coisas. E Jesus pôde dizer para essa igreja, porque você guardou a minha palavra, eu vou guardar você na hora da provação. E por último, a quarta bênção da fraqueza fiel. Primeiro, a oportunidade vem de Cristo. Segundo, a defesa vem de Cristo. Terceiro, a segurança vem de Cristo. E quarto, a nossa certeza de que a recompensa vem de Cristo. Versículo de número 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Veja que coisa interessante. A cidade de Filadélfia, embora debaixo do Império Romano, era uma cidade com características totalmente gregas. Cultura,
filosofia, arquitetura. A arquitetura grega dominava o mundo da época. As casas, os prédios, os ginásios, os templos, os teatros. E a arquitetura grega tinha uma característica peculiar: o uso quase que indiscriminado de grandes colunas para sustentar as construções. Você que já conheceu prédios antigos da cultura grega, tem na sua mente a lembrança das muitas colunas, por todos os lados. E quanto mais importante uma obra, quanto mais suntuosa, mais colunas ela tinha, maiores eram as suas colunas. Colunas eram símbolos na cultura grega de status, de poder. E uma pessoa com recursos, um reino com recursos, sempre era capaz de grandes construções com grandes colunas. Acontece que no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto naquela região. O epicentro foi Sardes. Só que a segunda cidade mais afetada pelo terremoto foi Filadélfia. E os seus grandes prédios desmoronaram pela força dos tremores. Os habitantes de Filadélfia descobriram que por mais forte, suntuosa que seja uma obra humana, ela não permanece para sempre. Mas aqueles que confiam em Deus, que amam o Senhor Jesus, que guardam a sua palavra e não negam o seu nome, serão feitos coluna no templo de Deus, que é eterno, e dali jamais sairão. Um lugar que o dinheiro não pode comprar e que Deus oferece pela sua graça. Que coisa maravilhosa. Bênção da fraqueza, que as nossas recompensas virão de Deus. Veja como esse verso continua. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Essa questão do nome também era muito forte em Filadélfia. Filadélfia ganhou esse nome do imperador Átalo II, que batizou a cidade dessa forma para homenagear o seu irmão, porque a palavra Filadélfia é uma junção de dois termos gregos que significam, numa tradução livre, aquele que ama o seu irmão. Acontece que esse não é o único nome na história de Filadélfia. Um imperador subsequente mudou o nome de Filadélfia para Nova Cesareia, numa homenagem ao título do imperador, que era César. Depois um outro imperador rebatizou a cidade de Flávia, porque o seu nome era Flávio. E na sequência um outro ainda restituiu o nome de Filadélfia à cidade. Essa cidade aprendeu que os poderosos se acham no direito de dar nomes às coisas do jeito que querem. E é assim no nosso mundo até hoje. Poderosos dão nomes às coisas. Dão nomes às ruas, dão nomes às cidades, dão nomes a nações inteiras de repente. Quem sou eu? Quem é você de repente? Que não consegue dar o nome nem para o filho porque é o cônjuge que escolhe. O que importa é que quando a hora chegar, nós receberemos o nome do nosso Deus. O que essa igreja estava aprendendo é que poderosos batizam e rebatizam as coisas, mas Deus conhece os seus pelo nome e lhes dará um novo nome, de acordo com o seu nome, para mostrar que Deus não é Deus que batiza e rebatiza as coisas, mas é Deus que compartilha o seu nome com aqueles que o amam. E a nossa recompensa será desfrutar do nome do nosso Deus, que é um nome acima de todo nome. A nossa recompensa vem de Deus. A nossa recompensa vem de Cristo. Mesmo que o mundo não seja generoso conosco, mesmo que o mundo continue sendo lugar para aqueles que têm recursos e condições de fazer valer a sua vontade, a nossa recompensa vem de Cristo. A nossa oportunidade vem de Cristo. A nossa defesa vem de Cristo. A nossa segurança vem de Cristo. E a nossa recompensa vem de Cristo. Feche seus olhos por um instante. Pai Celestial, Deus amoroso,
Mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.